Boa noite a galera que se liga aqui no nosso Instagram, né, Cajueiro Web. Estamos começando primeiro, né? Primeiro de muitos, né? Papo vai, papo vem aqui na nossa Cajueiro Web. E hoje a gente vai ter aqui, né, o Bruno Façanha, né? O Bruninho do futsal, né, do Maranguape, né? O Bruno Façanha, que vai estar hoje com a gente aqui, né, no nosso Papo Vai, Papo Vem aqui no nosso Instagram, né, web, ok? Bruno Façanha vai estar aqui com a gente, aqui na nossa live, que a gente já está tentando aqui convidar ele, né, para participar com a gente. Pronto. Boa noite, Bruninho. Boa noite, Maurição, tudo bem? Tudo bem? Dê seu boa noite aí para a galera de casa, Bruninho. Boa noite a todos que estão acompanhando. Daqui a pouco a galera vai entrar aí, com 9 pessoas acompanhando. Prazer, Maurição, falar contigo, né? A gente que já se encontrou esses dias agora, algumas vezes. Combinamos aí de dar o pontapé inicial, né? Com Papo Vai, Papo Vem. Estamos aí. É isso aí. Bruninho, e as... Só ajeitar aqui o celular rapidinho. Pode falar, eu estou escutando. E aí, o povo de casa já espera, né? A galera que está acompanhando a nossa live, né? E aí o Lucas Gomes dizendo que só quem dá entrevista é tu, viu, Bruninho? E a galera de cá já espera resenha, né? Entrevista de boleiro. A galera já espera resenha, história inusitada, né? Muita gente aí com a gente, né? Aí o professor Iderlan, né, com a gente, Tatiane, Karine, coordenador do Projeto Sementes, que a gente vai falar também aqui nessa entrevista, né, Bruninho? E o Papo Vai, Papo Vem é isso. Né? Aquela conversa descontraída. E a primeira pergunta do Papo Vai, Papo Vem de hoje, Bruninho, é o seguinte: quem é o Bruno Façanha? Onde começou, né? E também uma pergunta que não pode deixar de fazer, né? Muita gente, se eu disser o Bruno Façanha, não conhece o Bruninho Catita, né? Eu queria que você começasse dizendo a origem do Bruninho. Em primeiro lugar, nasci em 91, né? Estou com 31 anos de idade, né? Sou pai da Maria Sofia, que vai completar 11 anos daqui a 2 meses. Nasci e me criei aqui em Maranguape, no centro de Maranguape. Rodava em todo canto, né, também. Eu conheço muita gente de todo canto. Onde tinha campo eu estava no meio. E estudei em várias escolas aqui do município, particular, pública, né? Então, acho que minha construção sociocultural, ela foi muito vasta, né? Eu rodei muito Maranguape, né? Tanto para jogar, como nas amizades, nas escolas, todo movimento eu estava no meio. Sempre fui muito inquieto para tudo, e eu acho que isso aí fez com que eu rodasse bastante pelo Maranguape, né? Então, conheço muita gente aqui do município, aqui da sede principalmente, e agora estou tendo a oportunidade de andar um pouco mais pelos distritos, né? Com a abrangência que tem o Sementes do Amanhã. A gente vai fazendo novas amizades, você é fruto disso também. A gente que se conheceu recentemente pelos jogos do Maranguape Futsal, que você vinha, né, para fazer os comentários da partida, e a gente tinha um pouco contato, né? Era mais esse contato aqui que está tendo agora de entrevista. Depois que a gente pôde se conhecer pessoalmente, fazer parte do mesmo projeto, inclusive tecer coisas juntos, né? E isso é muito bacana, gratificante, porque são pessoas do bem, né? Pessoas boas, não só aqui, mas em todos os lugares do município. Então eu tenho bons laços aqui no município de Maranguape, né? E é basicamente isso. Eu sou muito tranquilo, não gosto de muito problema, quem me conhece sabe, né? Apesar de não gostar muito de qualquer tipo de injustiça. Então, se houver injustiça, eu vou para cima, tento pontuar, colaborar, no que quer que seja, em qualquer lugar que seja, né? Mas, no geral, sou um cara tranquilo, dou bem com todo mundo, gosto das pessoas, né? Então, acho que isso é um facilitador para ter essa lida tranquila com todos. E, Bruninho, e a origem desse apelido, rapaz? Bruninho Catita. Porque se eu perguntar aqui no Maranguape quem é o Bruno Façanha, pouca gente conhece, né? É verdade. Aqui, porque assim, quando era pequenininho, eu era muito pequeno e muito magrinho mesmo, né? E só usava blusa grande, que vinha até aqui o antebraço.
Então parecia uma catita mesmo, não tem outra, não tem segredo. O João Carlos, que é professor, inclusive, do Semeio da Manhã, não sei se ele está acompanhando a live agora, né? Ele treinava na escolinha do Batata, do Ribeiro, lá no Maranguape Clube, e toda vez que eu chegava para treinar, ele estava jogando ping-pong, que o horário dele estava acabando. E aí ele teve um dia que ele começou a brincar. E ele chamava de homem catita, né? Eles lá vem o homem catita, aí todo mundo achava graça, dava uma valor brincadeira. Eu nunca liguei, nunca fiquei com raiva, e por aí ficou, né? Ficou e até hoje, inclusive lá na Tailândia, muitos tailandeses me chamavam de catita sem saber nem o significado, né? Isso é até engraçado. Eu tinha que explicar o que era um ratinho pequeno, que era ligeiro, corria rápido, porque o meu apelido também vinha por isso, né? Era pequenininho e ligeirinho. Na hora que eu estava ali em quadra, Liso, né? era muito liso, né? E o próprio Batatinha me chamava de Euler, pai da mata. Que era o apelido do Euler que jogava no Atlético Mineiro, jogou Vasco, porque ele era muito leve em campo, né? Então tinha esses apelidos aí quando era criança e ficou até hoje e tudo bem. Nunca tive problema com isso, não. O Everton Moraes aí tá com a gente, rapaz, já soltou aquela carinha rindo, né, aí, da história do Catita. Valeu, Everton. E a gente sabe, Bruno, que você é um jogador, né, nato aqui de Maranguape, tanto natural no nascimento como no começo, né, da trajetória do futebol. Conta pra galera de casa aí, Bruno, onde foi os primeiros passos do Bruninho? Pronto, eu tive uma base toda no futebol de salão, né? E aí eu treinei com Batata, passei por vários treinadores aqui de escolinhas, aqui de projetos aqui no município, né? Didi do Mercado, Marcelo, Severo, o Freitas, Cassimiro no Ajax, que a gente teve uma trajetória muito massa, né? Onde a gente pôde começar a jogar competições a nível estadual. E isso foi importantíssimo, inclusive, para o desenvolvimento como atleta meu e de tantos outros que participavam do projeto, né? Com a Luísa, que você conhece muito bem, que também segurou a onda aqui do futsal do município, de base durante algum tempo, né? E conseguia levar a gente para jogar competições fora do município, que fez com que nós nos desenvolvêssemos bastante, eu e toda aquela geração, né? E aí eu comecei a jogar campo, salão, né? Com o professor Rai, com o Gonzaga, que era próximo de casa, né? Fazendo essa base, tentando fazer essa transição, o que é natural dos esportes, das modalidades esportivas, no caso futebol e futsal, né? E com 17 anos eu tive a oportunidade de ir para o Sumov, né? Fui convidado, a gente jogou um Copa Metropolitano Sub-20, na época tinha Johnny Boim, que era craque, né? Ainda é craque, né? Que não quis seguir a carreira de atleta, Ageu, irmão do delegado, Josué do Itapé do Sul, Luan, Netinho Lopes, uma galera muito boa, né? Ali, e a gente conseguiu fazer uma excelente competição, nos perdemos para o Sumov na semifinal, por um detalhe, e logo depois o Sumov veio chamar nosso quarteto, né? Era eu, Eli, Raul, Bebê, e eu acho que o Luan. Né? E o Vitor no gol, tinha o Vitor e o Miro. Né? O Miro, que é um líder comunitário aqui do Coité, e faz um excelente trabalho lá com os seus projetos. Né? Até mandar um abraço para ele, não sei se ele está acompanhando também. Enfim, a gente foi convidado para o Epsimov, né? E eu fui. Foi eu e o Luan na época, os meninos não quiseram ir, né? Por questões pessoais. Nós fomos jogar uma Taça Brasil, jogamos a Taça Brasil, fomos campeões brasileiros. Depois fui pro campo de futebol, né? Jogava de lateral direito, joguei 2 anos profissionalmente campo, mas sempre gostei muito de futebol de salão, né? Sempre gostei Corria muito de menos, né? Não é correr menos, não. Eu nunca tive preguiça de correr, certo? Até o preparador físico agora aqui da gente entrou agora na live. Eu nunca tive preguiça de correr, ele sabe muito bem disso, né? A questão é que eu sou muito Nossa, já tá vendo já. Hoje eu estava conversando. Ei, Bruno, mas vale lembrar para ele que tu não é mais aquele de 17 anos também, né? Vai pegar leve mais um pouco. Isso mesmo. E assim, eu estava conversando hoje na Seju sobre isso, né? Eu gosto que meu cérebro esteja trabalhando constantemente. Futebol, no nível que a gente jogava aqui, a bola quase não passa pela gente, entendeu? Você cumpre funções táticas de posicionamento, poucas. Já no futebol de salão, você está sempre em ação, sempre. E o jogador gosta da bola, né, Bruno? Sim. E aí, você está com a bola, você está cumprindo alguma função tática importante, ocupação de espaço, enfim. E isso me atrai. Eu gosto muito desse jogo acelerado, né? Esse dinamismo que o futsal tem. E aí eu sempre estudei futebol de salão. Então, desde novo, com 18 anos eu era treinador de sub-17, com 21 eu era treinador de sub-20, né? E quando eu viajei para Tailândia, eu tive a oportunidade, inclusive, de ser jogador e treinador da mesma equipe também, né? De Liga Nacional. E
agora, nesse momento, posso coordenar junto com o grupo, né, o Maranguape Futsal, o que é muito prazeroso, inclusive. Está colocando a minha visão, o meu ponto de vista em relação ao crescimento de muitos garotos aqui do município de Maranguape. Né? E mais ou menos por aí, eu tive a oportunidade de viajar em 2015 para fora do país, passei 6 anos, né? E antes disso, tivemos a oportunidade de montar uma excelente equipe aqui no município, primeira gestão do Atila Câmara, né? Ele montou uma equipe muito forte, em que faz com que os atletas da casa se sintam mais à vontade ainda, né? Porque você não tem o peso de carregar uma equipe nas costas, por exemplo. Então, quando você tem atletas renomados que vêm colaborar com esse desenvolvimento, isso para todo mundo é prazeroso, né? E só tem a crescer o município local, os atletas do município, né? Os atletas locais. Assim foi para mim, para o Rian, que também até hoje está pela Tailândia, delegado que joga no Paraná, entre outros atletas que tiveram a oportunidade de se profissionalizar, e muitos estão hoje no Maranguape Futsal, inclusive. Né? É mais ou menos isso. Eu vou já chegar nesse ponto dessa galera aí também, viu, Bruninho? Pronto, vamos direto ao ponto agora. Primeiro título da carreira do Bruninho. Ixi, eu vou ter que citar os títulos de base. Quando jogava jogos do 100, porque para mim tudo isso é importante, né? Essa minha construção. É a formação do nosso atleta maranguapense, Bruno, ela parte muito dos jogos do 100, né? Com certeza. E está fazendo falta aquele formato de competição e a gente vai tentar, inclusive, resgatar, né? Porque eram competições regionalizadas e depois ia afunilando, você chegava a jogar depois a nível estadual, tinha competições a nível nacional, então essa regionalização, ela concentra forças em determinado local e isso faz com que a competição ganhe um glamour diferente, né? E a participação de todos é essencial. Todas as escolas, todos os atletas, então acho que isso faz muita falta. Né? Então tiveram competições escolares, ganhei bolsa para estudar, por exemplo, pelo São José, o Pedro que está assistindo aqui, agradeço muito o pai dele, que sempre deu muita força, o Adriano, né? Jogava também pelo Anchieta, né? Onde eu estudei 2 anos, no Colégio Estadual Anchieta, entre outras competições de base. Né? E o primeiro título como adulto foi a Copa TV Verdes Mares. Em 2013, nós tivemos o prazer de ser campeão da primeira Copa TV Verdes Mares. E tínhamos um elenco muito forte naquela época, Tomás, que hoje joga na Espanha, capitão do Palma, uma das maiores equipes do mundo de futsal, saiu daqui direto para lá, inclusive. Né? Tinha Matheus Goleiro, que vinha de seleção brasileira, duas passagens de seleção brasileira, excelente goleiro, Reginaldo, Fábio, Flávio, Gêmeos, pessoas consagradas no futsal, que vieram colaborar com o nosso crescimento aqui. Aí tinha eu, o delegado, o Ronier, aqui do Coité também, né, que jogava naquela época, entre outros atletas aí, para não esquecer de ninguém, né? Tinha muitos, inclusive, né? Ian estava começando, o Luan já estava com um período já competindo em alto nível, né? Então tínhamos vários atletas que vieram aparecer naquele 2013, né? E que isso foi se consolidando durante os próximos anos. Em 2014 viemos com forte equipe, em 2015 eu viajei, mas o Maranguape continuou com o trabalho, e que foi importantíssimo para que hoje nós tenhamos ali um elenco formado do município com atletas de muita qualidade. Né? É um fruto de um trabalho de uns anos atrás. E agora a pergunta é essa, Bruno. Aquele momento, né, daquela Taça Verdes Mares, que era uma das competições mais importantes, né, do futsal cearense daquela época, né? Era uma competição a nível campeonato cearense, a gente pode dizer, né? Sim. A gente tinha um Horizonte muito forte, tinha um Sumove muito forte, tinha um Fortaleza muito forte, né? E o Maranguape, com atletas da casa, né? Poucos atletas de fora, chegou ao título, né? E queria te perguntar, Bruno, se naquele momento foi que você viu, opa, tá começando a acontecer mesmo. Agora, e se daquele momento também foi o momento que deslanchou de vez a carreira? Sim, eu acho que sim. Né? Quando você ganha um título a nível estadual, que era um título expressivo, né? Como você falou, era quase que um campeonato cearense, tinham muitas equipes, era primeiro zonal, tivemos um zonal aqui dessa região, se não me engano, Eusébio, Horizonte, Maranguape, acho que Maracanã jogou também, né, que nós fomos campeões. Tinha o Maracanã Flamengo muito forte também na época, né? Nós fomos campeões em Horizonte, né? Eu lembro que no sábado pela manhã, os jogos da TV Verdes Mares era no sábado pela manhã. Nós jogamos o jogo em Horizonte para disputar o primeiro lugar do grupo e ganhamos dele de 1-0 o gol de Josué, né? Que era maranguapense também, que é maranguapense, né? Lá do Itapé do Sul. E passamos de fase com um certo respaldo.
iniciamos a segunda fase, que foi toda na Unifor, perdendo o primeiro jogo para o Caucaia, né? E aí a gente sentiu um pouco, e isso foi, inclusive, importantíssimo para baixar a bola. E, ó, a gente tem que acordar, tem que jogar em alto nível, como jogamos o primeiro zonal, né? Isso foi importante. A gente pôde, a partir do segundo jogo, jogar numa intensidade altíssima, sem pensar no outro dia, porque era competição, que era jogo todo dia, então o desgaste era gigantesco. Nós víamos de outras competições, como a Alifec também, que tinha jogos no fim de semana, então não parava de ter jogo nesse período, era fim de competição, fim de ano, né? Treinador era o saudoso Thiago Filgueiras, com a colaboração do Fábio Barbosa, que na época se lesionou e foi ser auxiliar dele, né? E assim, foi um trabalho maravilhoso, nós passamos um mês nos preparando da melhor maneira, né? Então, assim, dentro da competição, teve essa questão, e logo depois a gente foi acordar, né? Ganhamos do Horizonte, ganhamos do Crateús para a classificação, fiz um gol faltando 4 segundos, estava 1-1 a partida, o time dele era muito forte, né? Tinha Lambão, tinha outros atletas de alto nível lá, que tinha acabado de jogar, inclusive, uma Taça Brasil, né? E ganhamos, passamos de fase. Na semifinal pegamos Mombaça, se não me engano, que era um time muito forte, trouxe na época o Fred, que vinha do Brasil Quirim, que era o time do Falcão, né? Ele chegou de viagem só para esse jogo, né? E quem marcou ele foi o Ronier aqui do Coité, marcou ele excepcionalmente muito bem, não deixou a desejar. Lembro que o Thiago disse, ó, tua função é essa, e aí ele cumpriu da melhor maneira, né? E a gente foi, abraçou a causa, isso, né? e a gente foi muito bem, ganhamos, se não me engano, a prorrogação, passamos para a final, que jogamos a semifinal à noite, sexta, jogamos sábado, 8 da manhã, o jogo da TV, a final contra o Caucaia, que foi tranquilo, porque conseguimos abrir o placar rapidamente, e aí conseguimos segurar o jogo, né? Ele manter um pouco a posse de bola, fazer um jogo mais tranquilo, ganhamos de 3-0 a final, e foi muito massa, que a gente veio aqui para comemorar aqui no município, que era perto de Mel Uniforme, né? Com muita alegria, muita euforia de todos os atletas, né? Com a torcida, que sempre compareceu, sempre gostou muito de futebol de salão, sempre esteve perto, né? Tivemos no domingo de manhã outra final da Alifec, fomos campeões, gol do Tomás 1-0, eu bati o lateral, ele pegou uma cavada, fez o gol, e acho que esses 2 dias aí foram 2 dias cruciais para a gente sentir isso que você falou, né? Acho que agora vai, né? Agora eu vou conseguir deslanchar. Apareceram algumas propostas aqui do Brasil, né? Na época eu fiquei jogando no Maranguape em 2015, tive outras propostas aqui do estado do Ceará, de equipes que estavam sendo formadas, né? Muitos bons jogadores, e eu recebi o convite para ir para a Tailândia no começo de 2015. Né? E foi muito bacana essa minha viagem para lá, né? Importante. Mudei muito como pessoa, inclusive, né? E foi muito bacana para a minha construção enquanto pessoa, inclusive. E agora, Bruno, pronto, já que a gente chegou nesse ponto, né, a viagem para a Tailândia, né, abraçar aqui o Ítalo Bezerra, tá com a gente, o Narcélio, né, Narcélio fixo aí do Maranguape, galera bacana aqui com a gente, Sávio, né, o Iago também com a gente, abraçar a todos aqui, agradecer por estarem ligados aí no nosso Papo Vai, Papo Vem, né, e o Narcélio, Bruno Façanha, qual time que jogou e é o mais resenha? A gente vai perguntar daqui a pouquinho, Narcélio. Agora, no momento, a pergunta, Bruno, é essa. Quando você foi para Tailândia, né, o que você sentia mais medo, né, em termos de adaptação? Se era do clima, ou se era outra cultura, né, geral. Fala um pouco para a gente aí da tua adaptação lá na Tailândia. Bom, assim, em relação à viagem para a Tailândia, foi de uma vez, né? Eu lembro que eu estudava no São José, fazia faculdade, e recebi o convite no fim de tarde para tentar agilizar toda a minha documentação em 2 dias. Não tinha passaporte, não tinha nada, não imaginava nada disso, né? E o Yuri, que jogou em 2013 nesse time do Maranguape, que é carioca, ele lembrou de mim 2 anos depois, quando precisou de um ala para viajar com ele, né? E ele, inclusive, me confidenciou isso depois lá na Tailândia, né? Ele disse, ó, eu tinha muitos atletas que eu conhecia daqui do Rio, né? De outros estados que eu joguei, ele tinha jogado no Pará, tinha jogado na Polônia, no Peru, inclusive, também. Mas, assim, precisava ser alguém que eu tinha uma boa relação, né? Porque eu ia morar junto no outro lado do mundo. Então, não bastava só ser bom jogador, né? E aí ele lembrou de mim, lembrou do Neto, que inclusive hoje joga lá pela Ásia, hoje ele está na Malásia, mas joguei com ele na Tailândia também, né? E lembrou de outros atletas aqui do Maranguape, que tinham jogado no Maranguape. Ele me entrou em contato, mandei meu vídeo, fiz o vídeo rapidamente, mandei o vídeo,
E tinha outro jogador também para viajar, que era um jogador do Rio Grande do Norte, Marconi, que era um fixo excelente. Né? Só que pelas minhas características, driblador, gostava muito da caneta, rápido, eles me escolheram. Né? E eu viajei no fim de fevereiro, para a Tailândia com o Yuri. Né? O que eu senti mais, eu tive muito medo no início, em primeiro lugar, viajar para o outro lado do mundo. Minha filha tinha 3 anos, ia fazer 3 anos ainda, né? Então não foi fácil tomar essa decisão. E a questão da cultura, né? Tudo totalmente diferente. Né? Mas eu nunca fui muito ter preconceito com nada, ter problema com nada, fui muito tranquilo em relação a tudo, muito aberto para as mudanças que o mundo traz para a gente. Né? Então, eu acho que isso foi um facilitador também para me engendrar na cultura deles e fazer com que fizesse parte da minha vida. Né? Hoje, moro aqui em Mananguape, cheguei em 2021, minha última passagem pela Tailândia, mas, inclusive, tenho saudade de lá, tenho saudade do povo, tenho saudade de Bangkok, né? Tenho saudade dos meus amigos que eu fiz na bola, da competição, dos treinamentos, de tudo, do clima, do país em si, né? Porque foram 6 anos muito bacana, muito proveitoso para a minha vida, né? De muito crescimento para mim, principalmente como pessoa. E assim, a questão da cultura, eu fui morar no primeiro ano no Nordeste do país. E o Nordeste da Tailândia é muito parecido com o Nordeste daqui. Politicamente falando, geograficamente, culturalmente, né? Então, assim, eu morei como se eu viesse morar aqui no Brasil e fosse para Madalena, entendeu? Então, era distante da capital, era distante de tudo, né? Então, isso foi um choque. Não tinha outros brasileiros na cidade, né? O que tinha brasileiro era o Yuri, que desenrolava o inglês e me ajudava em tudo. Eu não falava nada de inglês, né? Muito menos tailandês, né? Inclusive, eu acho que já tinha um certo tempo que tu estava lá e eu vi uma entrevista sua, né? E tentando arranhar lá um pouco a língua deles, né? Naquela arranhada. E aí a gente vai, de tanto tendo contato, né, Bruno? Vai meio que aprendendo algumas palavras, né? E eu te pergunto a dificuldade que tu tinha de ouvir o que o treinador pedia, né? De entender. Pronto. No primeiro ano isso foi horrível. Foi horrível porque eu olhar para o Yuri olhar para mim e rapaz, eu acho que ele disse isso. Então vamos fazer isso. Então, assim, era bem complicado. Né? Era um ponto crítico aí da minha passagem por lá, principalmente do primeiro ano. Mas, assim, eu sempre fui muito inquieto e isso me incomodava. Como me incomodava, eu comecei a passar a ler lábio, né? E prestar atenção nos gestos, enfim, tentar aprender de alguma maneira alguma coisa, né? No meu segundo ano, eu já fui conseguindo desenrolar alguma coisa. Como eu tinha aprendido um pouco de inglês, eu consegui ir para o inglês e do inglês para o tailandês. E aí eu fui desenrolando alguns detalhes, algumas palavras, né? Coisas mais simples, né? E foi quando eu me tornei, inclusive, treinador da equipe, né? O Rian, que entrou na live agora aqui, eu consegui levar ele para lá também. E aí a gente se ajudou bastante nesse quesito. Né? Então, eu tinha a necessidade de falar tailandês. Aí o Rafael pedindo para tu falar tailandês, o Rafael. Rafael Gaiata, faça quieta, mano. Vai cuidar das artes de sal. Deixa eu quieto. Depois eu falo, viu, Fael? Vou falar, viu? Aí, assim, Maurição, em relação a essa questão da língua, né? No segundo ano, eu tive a necessidade de aprender a falar, nem que fosse um pouco, porque eu fui treinador, certo? E os meus atletas não falavam nada de inglês, então eu tinha que falar tailandês. Tinha a ajuda do filho do presidente, mas tinha que tentar desenrolar da melhor maneira. E isso foi importante também para o crescimento, né? Para aprender melhor e mais rápido a língua. Né? E como era direto para o tailandês, então eu aprendi muito através da cultura deles. Eu não aprendi com outro estrangeiro. Eu aprendi direto com o tailandês. Então, por exemplo, sotaque do Nordeste para o Sul, para o Centro, eu sabia diferenciar tudo isso. Né? E isso foi importantíssimo para eu conseguir aprender o tailandês fluente. Né? Depois de alguns anos, 3 anos, 4 anos, eu conseguia dialogar com qualquer tailandês sobre qualquer assunto, né? Em tailandês, e isso foi gratificante. Não foi fácil, né? Mas foi gratificante. Narcélio está pedindo aqui para tu falar obrigado em tailandês, Narcélio. Narcélio, tia quieta, rapaz, o Narcélio, o Rafael, o Pablo está aí também, Guegué, Janso, Saquetal, deixa eu quieto no meu tailandês. Eu já estou desaprendendo, já faz um tempo que eu cheguei, né? E se você não estiver treinando, dialogando, você vai começando a perder um pouquinho. Né? A fluidez, né? Isso. E agora vamos chegar na parte que o Narcélio mais quer saber, rapaz. Primeiro eu quero saber, Bruno, em termos, né, técnicos, qual o melhor jogador que você já jogou? Sei que você via e dizia, esse cara é o exemplo, eu quero chegar a esse nível ou melhor. Melhor jogador, tecnicamente falando, certo?
Não sei se ele tá na live aí também, eu sigo ele no Instagram, ele me segue. O jogador mais completo que eu joguei chama Flávio Barbosa, né, um dos gêmeos. Né, para mim, ele era completo. E me ajudou muito no meu crescimento como atleta profissional também, porque ele participou desse ano de 2013. Né, completo, chutador, driblador, marcador, líder, né, decisivo, inclusive, por isso que ganhou muitos títulos. Né, mas joguei com muita gente boa por aí. Todos os times que eu passei, tinha muita gente boa. O Pablo acabou de falar que foi ele, né, o melhor jogador que eu joguei, que falou aqui na live aqui. Mas o Átila Câmara tá ligado, viu, na nossa live aqui, parabenizando. Bora, Átila. Beleza, valeu. Né, então, assim, o Flávio foi um dos jogadores mais completos. Também tive a oportunidade de jogar com o João César também, que é um craque de bola pesada. Né? Entre outros atletas, o Neto, que eu joguei na Tailândia. Né? O Rian, que está aqui, é um excelente jogador. Outros maranguapenses também que eu joguei aqui. Inclusive, ano passado, montamos um bom time, né? com vários atletas que estão aqui na live. Né? E, enfim, foram todos importantes para a minha passagem, né, no futsal. Desde que eu joguei a primeira vez profissionalmente até hoje, já são quase 15 anos. Né? Então, são quase 15 anos de atleta profissional de futebol de salão. Em 2008, tive a oportunidade de estrear lá em Xeramubim, contra Xeramubim, né, profissionalmente falando. E isso foi importante demais. Eu tinha 15, ia fazer 16 anos ainda. Né? Era novinho. Você vê hoje um atleta de 16 estrear no profissional, né, o que é possível, inclusive. Né? Mas, assim, eu era uma catitinha mesmo nessa época aí. A blusa era bem aqui, no meu antebraço. Né? Então, essa passagem minha pelo profissional muito novo foi importante. Foi importantíssimo, né? Para o meu crescimento, né? Pude observar os atletas, o que os atletas faziam de bom e de ruim para seguir e não seguir, né? E acho que tudo isso é válido para o crescimento da gente na carreira da gente, né? Eu te fiz uma pergunta fácil, Bruno. Agora eu vou fazer a difícil. Porque você tirar um jogador técnico é mais fácil. Agora eu queria que você me falasse quem foi o cara mais resenha que já jogou contigo. Porque tem muitos, aí é difícil, né? Eu vou falar aqui uns 3, certo? Eu vou falar aqui. Beleza. Thiago, pivô, jogou aqui em Maranguape também, né? Ele mora em Fortaleza. Gosta muito de brincar, né? Deixa eu ver outro aqui também. O Netinho Lopes que jogou também. O Ítalo, goleiro, Chocolate. Os meninos que estão aqui na leva aqui, o Zé é o que tem o humor mais apurado. Acho que já vem de família, porque a família dele, dos Maia, só tem moleques. Entendeu? Os tios dele, que já vem de outra geração, inclusive da geração dos meus tios, né? Também foram amigos, né? Na sua época de bola, estão até hoje. E assim, eu que pude crescer, né? Indo para a pescaria, indo para alguns lugares com eles, eu voltava que meu ia achar graça, né? Doendo e achar graça. E assim, o Zé, eu acho que é um dos mais gaiados também. Ele não está distante disso, não. Ele olhou para alguém, ele bota logo um apelido. Né? Ele não passa 10 segundos, ele acha um apelido para qualquer pessoa. Né? Ele tem um humor bem apurado. Pois é. E a história mais engraçada, Bruno? Tu já viveu assim, que tu, quando lembra, não consegue parar de rir? Do futebol de... Marisa Eloy aqui com a gente também. Boa noite, Marisa. Que é monitora também do Sementes, né? Do futsal feminino, que também é atleta do futsal feminino, inclusive daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né, Maurício? Minha colega de colégio, Marisa. O futsal feminino que vai ter uma peneirada, uma avaliação no próximo domingo, né? Um beijo pra Sarinha, que tá me assistindo, minha namorada. Tá só comentando aí direto. Né? O Pablo GK tá pedindo aí pra te contar a história da formiga. Não, esse é o Zé que tem que contar, o Zé que sabe contar. Se eu contar, não vai ter a mesma graça, não. Né? Que é a piada que ele... O Zé todo dia chegava com uma piada diferente no treino. Ano passado, eu acho que foi o ano que tinha mais diversão, né? Mas a gente tinha sabíamos a hora de virar a chave. A gente ficava na resenha até entrar em quadra, mas na hora que entrava em quadra, levava bastante a sério, né, o trabalho. E tivemos um excelente ano. Fomos vice-campeão intermunicipal. Todo mundo está engasgado com isso, porque a gente queria muito ser campeão. E tínhamos, com certeza, a melhor equipe intermunicipal ano passado. E aquela bola no Nacelle foi falta, Bruno. Foi falta. Eu sou suspeito a dizer que sou maranguapense, mas foi falta. O Nacelle pesa 15 quilos. Aí também ninguém sabe, né? Se foi falta, foi Nacelle. Estou tentando lhe ajudar, Nacelle. Eu estou tentando lhe ajudar. O Bruno não deixa. Também foi falta no Magão. Foi. Ele não quer que chamei de Magão, não. Viu? Não quer que chamei de Magão, não. Mas, enfim, assim,
tem muitas histórias, né? Eu estou tentando lembrar aqui de uma específica, mas por enquanto não lembrei. Daqui a pouco eu posso lembrar. Conta aí umas 3 aí, conta. Estou tentando lembrar aqui, mas assim, de resenha, que não foi resenha, né? Ano passado mesmo teve uma confusão grande na série com o Manelzinho, treinador, no jogo de redenção. A gente não sabia se ia conter a confusão ou se achava graça. Porque era engraçado, o Manelzinho, meio metro, e o Nassé 3,5 metros de altura. Os dois discutindo em quadra, e eu em quadra, olhando para o lado de fora, porque era do lado de fora. Discussão normal de time, de equipe, entendeu? Mas assim, eu acho que foi engraçado demais. Né? E ele, um anelzinho meio metro, e o Nassé 3,5 metros. Pensa na confusão, a gente olhava, não sabia se achava graça, se ia colar, se ia ajudar. Enfim, tem outras histórias também. Pois é. Esse tipo de coisa que acontece em beira de quadra, né? Só sabe quem tá lá dentro. Muitas vezes o torcedor tá focado no jogo e não percebe, né, Bruno? Sim. Mas sempre acontece, sempre acontece. Sim, né? Acontece demais. Lá, nossa equipe... Conta uma da Tailândia aí, né? Você me contou uma história em off, né? Que você, quando andava por lá, se não me engano, com o Luan. Não me recordo o jogador. O Rian, isso. Porque são irmãos, né? O Rian é mais novo, né, do que o Luan. Joguei com e você dois, contou que sempre aproveitava para dar aquela descontraída. O Rian tem aquela fama de ser mais fechado, né? Jogador um pouco mais sério. E você era o cara que dava aquela descontraída lá, já com mais tempo lá, né? Você falou que a diversão era daquela comparada, né? Com as pessoas aqui de Maranguape, com as pessoas lá. Isso aí é engraçado, porque assim, quando a gente chegava lá na Tailândia, que a gente saía, às vezes saía o Rian, ia brincar, ia se divertir. A gente nunca foi muito de beber, e nem ele. O Rian nunca bebeu na vida dele, né? Então a gente ia tomar um refrigerante, muito dificilmente eu tomava uma cerveja, alguma coisa assim. E assim, a gente ficava olhando para as pessoas, para os tailandeses, e lembrando de gente daqui, entendeu? E aí, rapaz, esse fulano aqui parece, por exemplo, parece o Zé lá do Maranguape, só que com o rosto, com o olhinho puxado de tailandês e tudo, mas era a mesma coisa, só mudava isso. E a gente ficava imaginando o João Carlos Bacurau, que botou meu apelido de Catita, lá. Rapaz, imagina o Bacurau aqui na Tailândia, a gente sai muito para calção, imagina aqui na calção o Bacurau, a molecada, o Bacurau ele brinca com quem conhece, com quem ele não conhece, em qualquer lugar, pode ser festa, pode ser na hora do trabalho, você meio da manhã no sábado no lançamento, eu estava correndo para um lado e para o outro, quando eu parava lá, vinha o Bacurau brincar comigo. Eu não sabia se esculhambava ele ou se achava graça. Enfim, faz parte, né? Realmente, eu passei aquele dia aí na Sejuve 20 minutos com o Bacurau lá, rapaz, e tu não tem quem pare de rir. Sim. Não tem não, ele é realmente toda hora. E é bacana também. Ele é um cara profissional, que cumpre com as suas funções de trabalho, mas aí sabe descontrair também quando a gente tá junto, como a gente cresceu junto, né? Brincando e tudo, em todo canto. Eu cresci ali, jogando no poeirão da Travessa Gama com ele, né? Ele, na época, ele inclusive foi pro Vitória, né? Jogava volante, acho que jogou no Ceará, se não me engano, né? Jogava muito bem, batia falta muito bem. Acompanhei esse processo dele todo, até ele parar de jogar e começar a jogar sinuca. Porque o Bacurau ele tem uma peculiaridade, ele não está na live, está falando muito dele, mas isso aqui eu não podia deixar de pontuar. Tudo que tem bola, ele sabe fazer bem. Tipo, bila, se você botar para jogar vôlei, handball, basquete, futebol, futsal, ping-pong, ele era o melhor. Sinuca, ele é o melhor. Então ele é, como disse o Reginaldo, ele é incrível. Bruno. Mas fica a dúvida, se ele parou de jogar realmente por opção própria, ou se foi os clubes que não aguentaram ele, porque o homem é moleque. Ele teve outros problemas pessoais aí também que ele enfrentou durante um tempo, e isso acabou agravando, entendeu? E aí ele teve que parar de jogar. Engordou, né? A gente sabe que fora de forma é difícil ficar no futebol profissional, né? Isso também influenciou. Até por conta do futebol moderno, né? Como as pessoas, os comentaristas gostam de falar hoje. Que antes você jogava lá na frente, sua objetividade era fazer o gol e a galera corria por você. Né? E hoje a gente vê que o cara volta, vai buscar a bola lá dentro. Isso foi uma coisa, Bruno, que eu vejo que o campo levou do futsal. Abraçou essa causa, né? Porque o futsal tem um posicionamento quando entra em quadra, né? Mas aí vem aquela história do rodízio, todo mundo corre, um por todos e todos por um, né? E assim, né? Até em relação a isso, eu cresci acompanhando futebol, sou muito fã do Messi, né, do Lionel Messi. Então, pude acompanhar toda a sua trajetória no futebol.
desde o primeiro jogo até agora o último, até esse título da Copa do Mundo. E assim, acompanhava muito o Barcelona, então. E aí peguei esse momento de revolução do futebol que o Guardiola trouxe. E o Guardiola não fez nada mais nada menos do que colocar futsal dentro do campo, né? Então jogava num espaço pequeno, tudo que a gente fazia no futsal ele colocava ali no espaço pequeno com a quantidade de atletas que era suficiente para poder avançar em campo, né? Agrupava e avançava. Isso de um lado para o outro, fazia o tic-tac, jogava. O nosso movimentação no futsal, né, de tentar criar vantagem numérica em todo o local da quadra, para conseguir avançar e chegar no objetivo que é o gol, o Guardiola já fazia isso desde a saída do goleiro. Né? Então ele buscava ter uma organização tática de saída até chegar em um determinado momento do campo que os atletas tinham sua qualidade própria para poder finalizar, enfim, dar o último passe, né? Mas até chegar naquele terceiro terço do campo, vamos dizer assim, tinha um construto tático, né? Muito bem organizado. E era baseado em muitos princípios do futsal, inclusive. Né? E hoje, Bruno, 31 anos de idade, né? E a pergunta que não quer calar para o torcedor maranguapense e amante do futsal, que não tem como, né, hoje você ser um maranguapense e amante do futsal e não lembrar, né, dos jogadores que foram campeão da Taça Verdes Mares, né? E o que eu quero saber de você, e acredito que a galera de casa também quer saber, é o que esperar do Bruno em quadra em 2023. Eu tô descansando, vamos dizer assim, né? Porque ano passado nós tivemos um ano muito intenso de treino, né? Nosso treinador Emanuelzinho tem um formato de trabalho muito intenso e exige muito dos atletas, então tivemos um ano bem pesado de treino, preparador físico, o Pedro que está assistindo aí também, sabe muito bem disso, né? Ele fez parte da comissão, que pôde montar tudo isso. E assim, treinando de manhã e tarde todo dia, todos os dias, né? No fim de temporada foi muito pesado, para a gente conseguir chegar bem e competir da melhor maneira. Isso tudo é muito importante, inclusive, queria pontuar, né? E assim, todo esse momento de descanso, acabei de chegar da academia, né? Todo tempinho que eu tenho livre, eu vou, treino, faço um treino, outro treinei 2 períodos, então sempre que posso, faço um treino pela manhã e outro à noite, para tentar manter a forma, para quando iniciar os trabalhos, não estar muito mal, muito abaixo, né? Não chegar muito abaixo. E assim, para 2023, acho que temos as mesmas pretensões do ano passado. Né? Nós fizemos um pacto no começo do ano, que só quem sabe são os atletas, né, de ganhar todos os jogos do ano. Isso não foi cumprido, mas assim, esse Notícia de primeira mão, viu? todo essa nossa discussão enquanto coletivo era importante para criar um ambiente vitorioso, inclusive. Para que todos os dias, quando a gente entrasse para treinar, a gente lembrasse disso. Que é importante essa preparação diária para chegar nos jogos e conseguir vencer. Ninguém vence no dia do jogo. Então todo mundo tinha consciência disso. Né? E assim conseguimos fazer um ano maravilhoso. Considero um ano maravilhoso em relação à evolução tática da equipe, dos atletas mais novos. Muitos tiveram a oportunidade de aparecer para o cenário estadual e nacional no ano passado. O Pablo está falando aqui na live. Ele hoje está no Paraná, no Chopezinho. Né? Foi a revelação do Campeonato Cearense, sem sombra de dúvidas. Né? E tem a plena condição de chegar na seleção brasileira. Né? Por todo a sua desenvoltura, somente técnica, e o que o futsal atual exige hoje. O futsal atual exige que o goleiro não jogue só com as mãos. Né? Assim, desafogo, dentro dos processos de organização tática, também acaba sendo tendo uma função importante. Então, ele conseguiu deslanchar aqui e pôde ir para o Chopezinho, que é uma grande equipe, atual campeão do Paraná. Tem um treinador do time profissional, que é um cara que dispensa comentários, Daniel Júnior, um cara altamente inteligente. Né? E ele está lá tentando disputar a vaga, né? Ainda é um atleta novo, tem que ter paciência e entender que os processos fazem parte. Né? Só é titular quem sabe ser reserva, inclusive. Né? Isso é importantíssimo, principalmente no futebol de salão, que é dinâmico, que muda todo jogo, quarteto, quinteto. Né? Então tem que ter bastante paciência. Ele está assistindo, inclusive, aproveito para falar isso para ele. Assim como o Vitinho, que está na live aqui também, que em breve vai viajar para o Dracena de São Paulo para disputar outro nível de competição. Né? Entre outros atletas da base, que vem crescendo, vem subindo, vem chegando no 17, vem chegando no 20. As equipes sempre vêm atrás de atletas aqui do município para jogar Taça Brasil. E o processo é esse. Aos poucos, e conseguir chegar lá no time profissional e tentar deslanchar. Essa porta foi aberta em algum momento, né, para o exterior. Então, está aberto. Os atletas têm que ter consciência disso. Que não é querer chegar lá, é fazer com que chegue lá. Né? Não é falando, é fazendo.
É o trabalho diário, é a preparação, é o foco, a determinação, abdicar de muita coisa, porque isso é importantíssimo, principalmente quando não tem ninguém vendo. Né? O atleta profissional, ele tem um trabalho árduo no dia a dia. E assim, o X da questão é esse. É quando não tem ninguém vendo o que é que você está fazendo. Porque todo mundo vive, principalmente nesse tempo de rede social, muito de maquiagem. Né? É mostrando aqui, a história aqui, é isso acolá, mas na prática não é a mesma coisa, não. Né? Isso não é todo mundo, não, mas a grande maioria. E assim, é importantíssimo fazer quando não tem ninguém vendo. Você acha que isso não tem poder nenhum. Isso é onde tem o maior poder de transformação. Né? Então, eu acho que essa movimentação de abdicar de algumas coisas, de correr sempre na direção do que você deseja, é importantíssimo para chegar lá. Bruno, agora já que você falou, né, das suas pretensões aí para o ano de 2023, né, cara, e agora eu queria que você falasse um pouco da sua volta, né? Você que foi capitão lá no seu clube na Tailândia, né? É ídolo no futsal tailandês, né, principalmente pelos torcedores da equipe que você defendeu, né, cara? E do nada optar em voltar. O que que mais pesou? A família, saudade, né? A gente sabe que você lá, né, era ídolo, como ainda hoje é do clube que defendia. Né? Eu queria perguntar o que foi que te fez voltar, né, para Maranguape aí nesse ano de 2020, 21, 22, né, que você voltou. Assim, no ano de 2021, eu viajei, né, com a colaboração do Rian, que jogava na Tailândia, no Taiport, um time de nome, que inclusive ele é tricampeão desse time, né, e eu fui também para compor o elenco do Taiport. Né, e antes de começar a competição, quando a gente treinava, tinham 3 brasileiros, era o Marcos, ele, que já vinha da equipe, e eu cheguei como terceiro atleta. Né, isso nos finalmente, 2021. Eu tive uma lesão no pé, né, um edema ósseo, e foi no período em que a pandemia começou a pegar lá. Começou a morrer muita gente, muitos casos, então tudo paralisou, ficou tudo parado. Né? Nós tínhamos horário para estar em casa, tinha um toque de recolher mesmo. Né? Então, assim, muita coisa foi acontecendo e a competição parou. Ninguém sabia se ia começar, se não ia. Adiaram para 2 meses depois falaram que talvez não teria. Então, tudo isso pesou para a gente voltar. Na época, eu morava com o Ian e a gente conversou, vamos voltar. Né? Eu estou precisando passar por ressonância. Lá o tratamento médico de hospitais particulares é bastante caro, né? E assim, não tem a mesma eficiência aqui que tem, por exemplo, o SUS, que a gente tem acesso ao SUS aqui. Lá não é tão simples, tão fácil, né? Então era tudo muito caro. E aí a gente conversou e o Ian também veio embora, né? E nós viemos para Maranguape. Quando eu cheguei, eu fiquei, o Ian também, nós ficamos em Maranguape, foi onde a gente teve aquela campanha intermunicipal, né? Perdemos na final para o Camusim. E também jogamos o Cearense, né, a parte final do Cearense. Foi importante o nosso retorno, né, para o futsal local, importante para a gente tentar trazer alguns atletas para dentro do projeto de novo, tentar discutir o crescimento do projeto, né, o desenvolvimento do projeto, com quem também já estava ali tocando barco. Né, e assim, eu acho que isso foi um fator importante. É aquela história dos males que vêm para os bens, né? Que se não pare, provavelmente vocês não teriam voltado, né? Por favor. É aquela história, Bruno, dos males que vêm para o bem, né? Aí, quando eu cheguei Porque em 2021... se isso não acontecesse, vocês talvez não teriam voltado, né? Sim, e aí quando eu cheguei em 2021, estava em processo de organização do Sementes do Amanhã, né? Que eu sempre batia nessa tecla dos projetos comunitários, e estava em contato constante com o prefeito, né, que já era o Átila, e que sempre foi sensível a esse tipo de causa e de movimentação. Então a gente dialogava muito, principalmente lá na Tailândia, né, até eu chegar aqui e poder estruturar juntamente com a equipe, com o Gugel, que ainda não era secretário de esporte, mas já estava junto, né, dessa movimentação. E aí a gente pôde montar, né, o Sementes da Manhã, discutir outras questões aí do esporte do município, tentar colaborar também de outras maneiras, né. E assim foi. E aí eu estive mais perto da minha filha, me pesou bastante. Ano passado eu tive a oportunidade de viajar, não viajei, né? Fiquei aqui no Maranguape. E por aí vai, estamos aqui hoje. Né? Agora falando dos Sementes do Amanhã, Bruno, né? O que eu me pergunto todo dia, cara. Sempre que eu como monitor de Sementes do Amanhã, né? Conheço a Marisa, né? Conheço os professor Valdeci lá do Tanques, né? O Ítalo Bezerra. Eu sempre me pergunto, e quando eu converso com eles, né?
A gente geralmente se encontra muito, né? Eu sempre falo, cara, como é que o Bruno consegue dar conta de treinar, resolver esses problemas do semente e tá focado aí na temporada de 2023? Como é que tu se vira nos 30 mesmo, né, Bem Bruno? pesado, viu, Maurício? Bem pesado, mas assim, a gente faz com muito prazer, né? Muito amor, porque é um projeto maravilhoso, Semente da Manhã, né? Ele tem um poder de transformação social gigantesco, né? E isso é primordial. E assim, a gente que gosta do que faz, quando se envolve de fato, né, principalmente por vias esportivas, que é o que a gente tem na veia, no meu caso eu cresci no esporte, eu acho que não tem fardo nem tem cansaço. A gente de vez em quando reclama que está correndo, que está isso, está aquilo, mas faz com muito prazer. Né? Então, assim, já que você citou o Semente da Manhã, realmente é bem difícil dar conta de tudo. E para isso a gente tem uma equipe gigantesca, né? Pessoas capazes de também tocar o barco junto comigo, junto com o secretário de esporte do GEL, com o prefeito Átila, né? Porque assim, nós estamos em 35 localidades do município. Nós temos 56 projetos sociais dentro do programa Semente da Manhã, né? 69 monitores, três pessoas da coordenação técnica, né? Profissionais de educação física que conseguem dar esse respaldo técnico para o programa. Né? Temos o João Neto, que o Nails comentando aqui, eu não pude deixar de acompanhar. Pena que moramos em cidade diferente, mas porque a gente não se encontra. Ele mora aqui em Maranguape também. Porra, apareça, Nails, você sabe onde é que eu moro, apareça, viu? Tu andou doente aí, ó, por isso que tu sumiu. É assim, Maurição, né? Nós temos o João Neto, que faz o acompanhamento técnico do futebol, a Érica do handebol, o Icaro do vôlei, junto com o Berto também, o Iago do basquete. Eu fico ali colaborando com o futsal, trazendo agora o Marcelo também para essa movimentação. Então a gente está se dividindo para se ajudar, né? E para dar conta de tudo, porque é muito potente o Semente da Manhã. Ele tem um fio de desenvolvimento infinito, né? Sempre que a gente tiver a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento do programa, que toca diretamente nos monitores, que são cuidadores, né? E que vai tocar diretamente nas crianças e adolescentes que estão dentro do programa, a gente vai fazer. Né? Tudo que for para melhorar, a gente vai fazer. Agora, tudo exige um passo a passo. Né? Nada vai ser feito da noite para o dia. Então, existe um construto necessário. Por exemplo, no último sábado, nós tivemos um lançamento, entregamos materiais esportivos para todas as escolas e projetos. Né? Você sabe que é inédito. Né? Até então, tinha tido em 2003 a Escola Cidadã, né? Que acho que tinha mais ou menos 10 ou 11 projetos. A gente tem 56 hoje dentro do programa, entregando bola de qualidade, entregando escadinho da agilidade, cone, pratinho, apito, bomba, garrafa térmica, para todas as escolinhas, que a gente sabe que a questão do material é escasso, né, realmente. Então, assim, a gente tem esse olhar, né, da potência que é o Semente da Manhã. Esse material ele é para colaborar com o trabalho do dia a dia dos monitores, que fazem esse trabalho, inclusive, de maneira voluntária durante muitos anos, fizeram, né, e agora tem essa remuneração colaborativa, que também é um apoio importante para todo mundo. Né. Estamos trabalhando em cima de capacitações, formações, porque todo mundo tem um trabalho social importantíssimo para o município, para a sociedade em geral. Né. Então, ter essa visão e esse cuidado, e tentar discutir isso com todo mundo, é importante. A gente está discutindo agora uma rede intersetorial, né, uma ideia da Rafaela, que é minha amiga, né, irmã da Natália, que é fotógrafa do Semente da Manhã, que trabalha na comunicação do programa, né, que também fez parte da construção do programa no todo, né, porque está sempre ali colaborando, dentro do processo do Bolsa Esporte, ela esteve presente quase que em todos os momentos. Né, então, Mandar até um abraço, uma... inclusive, para ela, né, que é uma grande profissional da área aí, né, uma fotógrafa. E ela traz a sensibilidade dela para dentro do programa, né? Isso é importante também. Como fotógrafa, como pessoa, como colaboradora do programa. Né? Então, assim, essa potência do programa ela não pode passar despercebida. Isso tem que ser discutido com todos os monitores têm que ter consciência da sua própria movimentação, isso vai ser discutido em breve. Né? Eu que pude rodar um pouquinho agora no município, acompanhando os treinos, acompanhando o dia a dia das comunidades, tem um relatório montado, né, que vou fazer a junção com os outros coordenadores técnicos para poder montar uma capacitação para todo mundo, para discutir o que acontece, como pode acontecer, como pode utilizar aquela oportunidade de estar ali com 20 crianças, com 30, com 40, ou com 197 no caso do Café da Manari, com 120 no caso do João da Tabatinga, né, no seu caso, no Cajueiro, ali com aproximadamente 30 atletas. Então, assim, tudo isso é importantíssimo. Né? E o Semente da Manhã é uma potência.
uma potência. Inclusive, convidar todo mundo que está aqui na live para acompanhar o Instagram da Sejuve, a gente que posta constantemente lá a movimentação do Semente da Manhã, né? E é basicamente isso. Acompanhar o podcast também, né? Aí, do Fala Sejuve. Também tem um podcast, inclusive, da semana, passou para amanhã, 19 horas, né? Com o Renan, que é um maranguapense que trabalha em Fortaleza, né, tem alguns anos já que está lá. Ele entrou, inclusive, no mesmo período do Marcelo Paes e esteve presente nessa ascensão do Fortaleza. Bruninho, já quase uma hora ou mais de conversa, né? Realmente o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente senta para conversar. Eu já quero desde já agradecer, né? Já quero agradecer aí a você, né? E por ter se disponibilizado a hoje falar um pouco da sua experiência, né? No futsal e no esporte em geral, né? Acredito que tem muita gente que confunde ser atleta com ser jogador. Eu acho totalmente diferente. O atleta é aquele que fala do jeito que você falou, que foca no físico, que foca, né, mentalmente. Né? De ser jogador, simplesmente você precisa da habilidade. Agora, para ser atleta, né, Bruno? É diversos fatores. Isso inclusive, é um divisor de água, né? Muitos dos jogadores chegam num momento crucial para se profissionalizar, para conseguir ter uma carreira de êxito, e não conseguem, né? Muito por limitações físicas ou até cognitivas mesmo, né? Então, a importância, por exemplo, puxando para o Semente da Manhã de novo, nós temos 4 hoje dentro do programa. A gente tem que discutir isso, tá entendendo? Isso é uma oportunidade de desenvolvimento deles que nunca existiu, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade, porque todo esse trabalho que está sendo feito hoje, no dia a dia, com as crianças e adolescentes, isso vai dar um resultado lá na frente. Então, se eu, no meu momento profissional, tive o meu potencial cognitivo, ele era bacana, né, vamos dizer assim, foi por conta de um trabalho de base. E técnico também, entendeu? Todo mundo tem sua especificidade, né, sua individualidade. Isso existe de fato. Mas muita coisa pode ser trabalhada, né, nos atletas. Então, acho que isso é importante também ser discutido. E como você falou, né, joguei com muitos jogadores excelentes, nível técnico absurdo. Né, mas na hora do pega para capar, vamos dizer assim, que chega para se profissionalizar, que é você, o rendimento, né, e uma empresa que precisa do rendimento para você ser contratado, não vai dar conta, entendeu? Muitas vezes por não ter esse perfil físico, cognitivo necessário para lidar com pressão, para lidar com tudo que acontece no clube profissional, né? Então, assim, isso tudo deve ser discutido, inclusive, né, para que as gerações aí que estão vindo por aí possam ser trabalhadas da melhor maneira, né? A gente tem como exemplo, vou puxar um pouquinho para essa parte, o Maranguape Futsal, né? Ano passado nós tivemos 185 atletas passaram pelo Maranguape Futsal, né, de categorias sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, adulto masculino, profissional e o feminino. Né? São 8 categorias atendidas. Era o maior projeto do estado do futsal, um dos maiores do Nordeste. Né? A gente passa, as coisas vão acontecendo, a gente acaba não comunicando tudo isso da melhor maneira. Mas quando a gente tem consciência do que está acontecendo hoje no esporte do município, é algo grandioso. Entendeu? É muita movimentação, é uma movimentação, inclusive, com um olhar diferente, né, que não é só de rendimento. A gente tem noção do que pode ser construído socialmente também, né, com essas crianças. Muitos não vão se profissionalizar, mas existe uma construção cidadã acontecendo ali. Né? Então, assim, falando do Maranguape Futsal agora, saindo dessa questão do atleta, Maurício, a gente tem amanhã iniciando as avaliações, certo? Pode acompanhar no Instagram do Maranguape Futsal, no do Maranguape Futebol foi postado, no Instagram da Prefeitura, da Sejuf também. Então, quem tiver atleta, né, nascido em Maranguape, amanhã nós temos na categoria Sub-9, que são nascidos em 2014, 2015. Né? Na quinta-feira temos Sub-17, na sexta-feira temos Sub-13, no sábado pela manhã Sub-15, no sábado à tarde Sub-11 e domingo pela manhã o feminino. Essa semana toda de avaliação, em que vai poder olhar com calma os atletas do município de Maranguape, fruto dessas escolinhas e projetos, né, e vão chegar lá e tentar disputar a vaga. Lá é um projeto de rendimento, a gente faz as escolhas de acordo com o rendimento do atleta para disputar competições a nível estadual. O Semente da Manhã tem o caráter social e de participação.
todos que quiserem participar, que têm direito ao lazer por lei, vai ter acesso. Né? Os monitores são orientados para receber todo mundo. Então, assim, são 2 programas de perfil diferentes, porém um é sustentado pelo outro, porque a gente tem essa movimentação de desenvolvimento de sementes e já tem onde chegar para disputar competições também. Né? Existe um construto social aqui, mas também a gente tem o Maranguape Futsal e, em breve, o Maranguape Futebol, assim como temos o Handball Maranguape, o Novo Basquete Maranguape, o vôlei para todos, né? Que dá esse suporte de rendimento para os projetos escolinhos do município. Então, assim, acompanhe o Instagram do Maranguape Futsal também, lá tem todas as informações necessárias, né, em relação às idades, aos dias, aos horários das avaliações, e deixar até aqui essa novidade. Nós vamos fazer a avaliação, nós vamos selecionar atletas, mas a avaliação não acaba essa semana. Nós vamos iniciar o treinamento, porque o Cearense vai começar no fim desse mês, né? A gente precisa fechar uma equipe e iniciar o treinamento para ter uma preparação tática, técnica, física dos atletas, mas todo o corpo técnico do Maranguape Futsal já está ciente de que é necessário haver uma avaliação permanente. Vai ter essa avaliação pontual, porém, em breve, pelo menos mensalmente, a gente vai até as comunidades observar os atletas. A gente vai um dia no Cajueiro, vai outro dia no Tanques, no Valdeci, e aí vai no Jack nas Lajes, no Diogo na Almarizeira, no Breno na Maísa Jubaia, no Papara com o Carlinho, no Papoco com o Dinaldo, estou falando na rota de dentro, né? Seu Manel do Peneiro, João da Ladeira, Vila Nova com o Márcio com a Márcia, Tapeba Sul com o Tonho, com a Grazi, e em breve com o Negro Roberto, que faz um trabalho bacana lá no futebol de campo. Na Agrovila tem um trabalho maravilhoso do Ailton, do Pedro Ivo, da esposa do Ailton, né, que tem várias categorias, tem a equipe feminina, que é um trabalho maravilhoso. Eles conseguem trabalhar o cognitivo, trabalhar a questão física dos atletas, motora, né, principalmente de idades menores, de iniciação, de maneira muito divertida. Se você acompanhar o Instagram deles, eles estão sempre colocando brincadeiras, jogos, e isso é muito bacana. Né? É o perfil do programa. É isso aí, Bruno. Hoje o nosso papo vem foi com o Bruno Façanha. Aí na próxima semana teremos, Bruno, uma personalidade aqui do nosso município de Maranguape que vem sendo campeã por onde passa. Estou falando da atleta de corrida de rua da Pedrina, rapaz. Não sei se você conhece, lá da Lagoa do Juvenal. E ela vai estar aqui no Cajueiro, né, no dia 12 de fevereiro, na segunda corrida de rua do Clube Society de Cajueiro, organizada pelo meu amigo Wellington e pela minha amiga Toninha Luz. Vai acontecer aqui no Cajueiro a segunda corrida de rua do Clube Society de Cajueiro, reunindo aí atletas, Bruno, do Brasil inteiro. Legal. Vai ser bacana demais, né? Você está convidado, se quiser vir, né? Ainda tem vaga para se inscrever. Se não quiser participar correndo, mas pode vir acompanhar, vai ser muito bacana. E o nosso Cajueiro aí, o esporte aqui não para, Bruno, aqui não para. Eu já lhe agradeço mais uma vez aí por a sua disponibilidade, né? E peço que você deixe aí o seu boa noite para a galera de casa e deixe o recado do Bruno Façanha para a galera que acompanhou e que está acompanhando aqui o finzinho da nossa transmissão. Bacana poder dar início, né, esse projeto das lives aqui do Papo Vai, Papo Vem, com você, que é um cara que tornou um amigo, né? A gente teve pouco contato, mas o tempo é desinteressante nessa situação, a gente teve uma boa relação, né? E é muito afinado o nosso diálogo, inclusive, em que você se propõe a fazer enquanto pessoa, colaborando com o Cajueiro, com a sua comunidade, trabalhando com a garotada, pensando no desenvolvimento enquanto atleta, na construção de cidadão dessa galera, né? Assim, pude acompanhar pouco de perto, mas estarei mais presente, inclusive, né? E assim, estou aqui porque precisar, né? Não só para você, todo mundo que está participando da live, que faz parte dos projetos, ou de qualquer outro projeto que não esteja no Semana da Manhã. Hoje estou gerente de esporte do município, então posso tentar colaborar um pouco, juntamente com o secretário Gugel Neto, com o coordenador de esportes Nélio, né? Com o prefeito da Câmara, que é uma gestão sensível para o esporte. Todo mundo sabe que o Acre tem essa movimentação como esportista, como ninguém, né? Então, assim, o resultado está aí, o que vem acontecendo no dia a dia. Né? A gente vem tentando trabalhar da melhor maneira para que tudo aconteça da melhor maneira, né? E tentando respeitar ao máximo as pessoas, né? E cuidando das crianças e adolescentes do município para ter um trabalho de transformação social impactante, né? Que isso seja perceptível, inclusive, por todos no município. Né? A gente passa por um momento delicado no município, de violência,
de tudo, a gente sabe, todo mundo tem consciência disso. Então, se todo mundo puder colaborar de alguma maneira, que colabore, né? Que coloque a sua movimentação à exposição, seja de esportista ou não, quem está assistindo aqui a live, né, possa colaborar, colabore. E, Maurício, é isso. Uma boa noite para todo mundo que participou. Passou muita gente aqui pela live, muitos amigos. Né? Na época da pandemia, a live era algo mais comum, então muita gente vinha, parava, assistia. Um abraço para o Denner, né, que está aqui assistindo, para a Vera, mãe dele também, adoro a Vera, viu? E assim, agora depois da pandemia, o pessoal ficou um pouco impaciente com live. Né? Eu mesmo fiquei impaciente com live. Mas assim a gente vai podendo dialogar, conversar um pouquinho, contar as resenhas e trocar ideia, certo? Então, obrigado a todo mundo que participou, obrigado pelo convite, Maurição, e até a próxima, beleza? E lembrando, Bruno, que esse vídeo, né, essa reportagem, esse papo vai, papo vem, vai ficar guardado lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá no canal Cajueiro Web, ativa o sininho para receber a notificação quando tiver vídeo novo e lives, né? Tem sido a casa do futebol maranguapense, inclusive, e quem sabe do futsal aí nesse ano de 2023, se Deus quiser, Bruno. Vai dar certo. Vamos manter essa Então, obrigado a você, uma boa noite. Valeu. E um ótimo 2023 aí profissionalmente também. Valeu, Bruno. Tamo junto. Beijo. A gente vai ficando por aqui com o nosso Papo Vai, Papo Vem de hoje. Tivemos o apoio cultural de Clube Society de Cajueiro, Mercadinho São José no Residencial Manari, Cantinho do Salgado, o cantinho mais saboroso do Cajueiro, Delícia Açaí aqui no nosso Cajueiro também, Cajueiro Net, a melhor internet da região, Elisângela Vasconcelos, a melhor loja virtual que tem de tudo, e todos os nossos colaboradores. Um abraço a todos, a gente vai ficando por aqui, e até a próxima semana com mais um Papo Vai, Papo Vem, se Deus quiser. Um abraço, Maurício.